Bom dia, sexto ano. Já estavam com saudades das minhas videoaulas, que eu sei, né? E hoje ih, tem um defunto aqui na minha aula. Hoje, então, o que eu estava falando mesmo? Esqueleto, fica aí, tá? Não se mexa. Bom, hoje a gente tem uma aula de um capítulo novo, começando matéria nova, e nós vamos estudar o tcharam, sistema locomotor. Locomoção, mexer, fechar, levantar, né? Bom, enfim, vamos entender como o nosso corpo executa esses movimentos. E para começar, nós vamos estudar nada mais, nada menos, você, convidado especial, o esqueleto, que você tem um, que eu tenho um, e vamos ver como funciona, quais são as suas funções, como que ele executa esses movimentos e tudo mais que a gente puder explorar sobre esse assunto. Por isso, compartilho com vocês os meus slides para a gente ver como que funciona um pouco mais o esqueleto que tem dentro de você. Né? Então, acompanhem comigo. Vou apresentar aqui para vocês verem o nosso esqueleto humano. E aí, dentro desse sistema remoto, nós vamos começar, então, a estudar as nossas aulinhas, mais um SESI em sua casa, sistema online, né? Onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre ciências, essa matéria que eu tenho certeza que vocês gostam. Quer dizer, certeza não, mas que eu estou tentando fazer, pelo menos a maioria, gostar de ciências. E eu espero que gostem. Principalmente quando a gente voltar para as nossas aulas de laboratório, que eu vou levar esqueleto de verdade para vocês verem, crânio humano para vocês verem de perto. Estamos então na aula 40, hoje aí, né, já completando 40 aulas nesse sistema remoto, como o tempo passa rápido. E meus queridinhos jovens, cientistas ou não, que eu não sei o que vocês vão ser, né? Mas eu sei que quando vocês forem qualquer coisa na vida, vocês vão ter muito conhecimento de ciências. Hoje, nós chegamos, então, no dia 30 de julho, numa quinta-feira, né? Onde a gente tem 2 aulas de ciências, e eu já acordo super animado para vir aqui para o meu canal apresentar minhas videoaulas para vocês. Tenho paixão por fazer isso, né? E hoje eu vou precisar locomover muito, não meus braços, mas meus dedos, minhas mãos, né? O professor gesticula muito, e aí eu vou trabalhar muito com o meu esqueleto. E por isso mesmo é o assunto de nossa aula, que começa em mais um novo capítulo, e nos deparamos com essa cena, uma pessoa de cadeira de rodas, para a gente falar sobre o sistema locomotor. Mas o que tem a ver, né? O que tem a ver um cadeirante para falarmos de um sistema que, inclusive, nele está defasado, né? E perdeu os movimentos das pernas. Então, vamos ver essa foto de novo, a gente compreender mais do que nós vamos falar aqui nesse capítulo. Na fotografia acima, você pode identificar uma pessoa com deficiência física. Em nossa sociedade, as pessoas com deficiência física ou que apresentem mobilidade reduzida, né, enfrentam barreiras diariamente para exercer o seu direito de vir e ir. Ou seja, não é todo lugar que você tem acesso, né? Você pode andar facilmente com uma cadeira de roda. Então, os cadeirantes enfrentam muitos obstáculos no dia a dia, né? São calçadas altas, que não têm rampas, né? Ruas com pedra, que a cadeira não roda direito e pode ser um perigo até a cadeira virar e o cadeirante ter um acidente. Então, muito perigo. Agora vamos fazer algumas perguntas sobre essa fotografia. O que deve existir nas cidades
para que todas as pessoas com dificuldades de locomoção pudessem exercer o seu direito. Como nessa foto vocês estão vendo, um cadeirante se depara com uma escadaria. E aí, obviamente, se não tiver uma pessoa para ajudar ele a subir, né? Na verdade, uma não, mas mais de uma, para subir com ele por essas escadas, vai ficar impossível ele chegar ao seu destino, ou pelo menos ao lugar que ele tenta ir. Em muitos lugares, como lá no SESI, por exemplo, né? Inclusive temos alguns cadeirantes lá no SESI, existem elevadores. Em outros lugares, como bancos, hospitais, enfermarias, todos têm rampas e lugares de acesso para deficiente físico, cadeirante, né? O que pode ter ocasionado essa deficiência? Para ele ficar ali, parece que ele movimenta as mãos, então para ele ficar paralégico, né? Ele não é tetraplégico, provavelmente foi um acidente. Mas será que foi na coluna? Será que foi nas pernas, né? Como que aconteceu esse acidente? Como os sistemas do corpo interagem e se organizam para promover o movimento? Qualquer movimento que seja a simples mão que você aponta, um dedo que você aponta, como que o nosso corpo trabalha, processa esses movimentos? Vamos lá. Nesse capítulo, você estudará o sistema locomotor, formado pelos sistemas esquelético e muscular. Então, hoje nós vamos começar por você, esqueleto, né? Então, hoje a gente vai estudar o sistema esquelético, que é bem aprofundado. Então, a gente vai gastar algumas aulinhas nesse sistema, para depois fechar todo o sistema locomotor, a gente vai estudar o muscular. Então, a gente vai entender como que os músculos se juntam com os ossos para promover a nossa locomoção, que agem sob o comando do sistema nervoso. E saberá por que a acessibilidade, um direito de todo cidadão, deve estar presente em todos os lugares. Isso é muito importante, né? Então, senhores prefeitos e governantes precisam pensar em todos. Sustentação e movimentação do corpo. Já pensou se a gente não tivesse um esqueleto para sustentar nosso corpo? E a gente fosse uma coisa tipo uma lesma toda mole, né? Que não pararia em pé? Não gostei dessa ideia. A gente seria meio uma amoeba, uma coisa desse tipo, né? Melhor não. Que bom que a gente tem um esqueleto para nos sustentar. Bom, a forma do corpo humano é determinada em grande parte pelos ossos e os músculos. Se a gente não tivesse, então, um esqueleto, como eu falei, a gente seria uma amoeba gigante, rastejante, né? Uma coisa toda mole, sei lá. Nem consigo imaginar. Mas o fato é que a gente não teria esse formato, né? Uma cabeça, membros, tronco, enfim, pernas. Não seria possível sem o esqueleto. O sistema esquelético, esqueleto, e o sistema muscular, musculatura, em conjunto com o sistema nervoso, lembra? Que foi a matéria a nossa matéria passada, são os responsáveis pelos movimentos do corpo e locomoção. E a gente vai começar pelo sistema esquelético. Vamos falar do esqueleto. Os seres humanos apresentam estruturas de sustentação interna, ou seja, o nosso esqueleto fica dentro do corpo. Existe esqueleto fora do corpo? Existe. Não que ele seja formado de ossos, assim como nosso esqueleto. Mas, por exemplo, a carapaça dos insetos, tipo o besouro, tanto que quando você pisa num besouro sem querer, aí faz aquele crack. Aquela casquinha por fora do besouro é o seu esqueleto. Então, os besouros, diferente do ser humano, dos vertebrados, têm um esqueleto fora, como se fosse uma roupa, né? E nós temos um esqueleto interno, que é chamado de endodentro. Endoesqueleto. Então, o que é um endoesqueleto? Esqueleto interno. Então, alguns animais vão ter o exoesqueleto, que é o esqueleto do exterior.
Por isso fala exoesqueleto, esqueleto externo. E nós somos de esqueletos, temos esqueleto interno, endoesqueleto. Não se esqueça, endoesqueleto, esqueleto interno. Dentro, endo. Que formam um novo sistema esquelético. Uma combinação de cartilagens, que é uma espécie de osso mole, que a gente tem aqui, ó, orelhas, nariz, e entre os ossos, né? E de ossos. Então, nosso esqueleto é formado de cartilagem, em pouca quantidade, e em grande maioria, ossos. As principais funções do sistema esquelético são, vamos lá, número 1. Já falamos. Sustentar o corpo. Portanto, com o esqueleto, sem esqueleto. Uma coisa bem mole, né? Uma coisa rastejante. Não ficaríamos em pé. Não moveríamos como nos movemos agora. Provavelmente arrastaríamos, seríamos gosmento, como uma lesma, algo desse tipo. Lesma, inclusive, não tem esqueleto. Ele serve para dar forma ao corpo. Então, esse formato que nós temos aqui, ó, dos seus braços, das suas pernas, é graças a essa armadura que temos por dentro, né? Seria como um prédio, que você faz uma estrutura de metal primeiro e depois joga o cimento. Então, nós temos essa estrutura dentro da gente e depois vem a pele, os músculos, os órgãos, que podem ficar por fora ou por dentro do esqueleto, né? Como o cérebro fica por dentro do crânio e a medula por dentro da coluna de vértebras, coluna vertebral. Outra função, terceira função. Então, a primeira, sustentar, desculpa. Segunda, dar forma ao corpo. Terceira função, proteger os órgãos vitais. Como assim? Pulmões, que ficam na caixa torácica, e cérebro, que fica onde? Encéfalo, na verdade, né? A gente viu que não é só o cérebro que fica no crânio. O encéfalo fica lá dentro do crânio. Caveira, diga oi para os nossos alunos do 6º ano. Ó, Caveira, está faltando sua metade. A tampa da sua cabeça. Ah, agora sim, você tem uma cabeça completa. Opa. Ó, acho que eu fico até bem de cabelo, né? Fico nada, gente. Então, aqui dentro do senhor crânio, fica protegido por ele, pelo senhor crânio, o nosso cérebro, que foi assunto da aula passada, né? Então, aqui dentro, volta para cá, seus bilhões de neurônios, o cérebro vai estar protegido por esse osso duro. Imagina se não tivesse esse osso para proteger o nosso cérebro, né? Uma coisa que caísse na nossa cabeça, tipo uma pedra, e não tivesse essa tampa aqui, ó, o crânio, ia furar o cérebro e a gente morreria. Então, o cérebro está muito bem protegido pelo nosso crânio, que é muito duro, né? Por isso que se fala cabeça dura. Todos, na verdade, somos cabeça dura. E, além disso, a medula espinal, ela está protegida, nada mais, nada menos, pela coluna de ossos, que vai vir aqui, ó, né? E a medula vai passar dentro dessa coluna. Então, a coluna também protege, coluna vertebral, protege uma parte importante do nosso corpo, que liga, né, o encéfalo aos órgãos. E por isso que um acidente aqui, ó, que rompa essa conexão, é como um fio que você pega uma tesoura e corta. E aí não tem conexão cérebro com medula. E a medula não leva a informação como esticar uma perna, no caso dos cadeirantes, e movimentar a perna. Então, provavelmente, aquele moço da fotografia que não conseguia andar, né, e era cadeirante, sofreu uma lesão em alguma parte aqui da coluna que cortou a comunicação com as pernas. E aí não se movimenta. Então, como eu falei para vocês, o nosso esqueleto também serve para proteger órgãos vitais. E aqui a gente tem a proteção dos pulmões, do fígado e do coração lá atrás, ó, aqui do coração.
fica atrás dos pulmões, mais ou menos aqui, ó, né? E aí, meninos, para proteger, a gente tem uma gaiola de ossos, né? E um músculo forte, que é o músculo peitoral, que vai proteger esse pulmão e o coração, que são tão importantes quanto o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, que estão aqui no encéfalo. Encéfalo fica dentro do nosso crânio. Então, a terceira função, além de sustentar, além de dar forma, é proteger órgãos. Será que tem mais funções, senhor esqueleto? Ou paramos por aí? Entendi. Ele me falou outras funções para passar para vocês. Quarta função, permite o deslocamento do corpo com a participação do sistema de músculos e nervos, né? Então, a gente, para sair de um lugar e ir para o outro, ou seja, deslocar o nosso corpo, a gente conta com esse sistema de ossos, além dos músculos e dos nervos. Então, uma combinação dos três, aí, né? Músculos, nervos e ossos, que permite a gente movimentar, sair de um lugar e ir para o outro, deslocar. Interessante essa fotografia, né? Ó, músculos, os órgãos, os esqueletos e os nervos. Mais funções. Quinta função, armazenar cálcio e fósforo. Então, os nossos ossos são verdadeiros guarda-roupas, armários para fósforos e cálcio. Ele guarda esses sais minerais para deixar o esqueleto duro, resistente, né? E graças a esses sais, os nossos ossos são difíceis de quebrar. E se faltar esses ossos, aí o esqueleto fica extremamente quebradiço. Por isso é importante cálcio e fósforo. Mas como é que esses sais minerais, cálcio e fósforo, vão parar lá nos meus ossos? Eu já nasço com eles? Sim. Na verdade, quando você está se formando lá dentro da barriga da sua mãe, os alimentos ricos em cálcio e fósforo vão formando o seu esqueleto, né? Lá dentro da barriga da mãe, através da alimentação da sua mãe, que passa pelo cordão umbilical e chega até o feto e forma ele. Mas depois que eu saio da barriga da minha mãe, aí eu começo a me alimentar lá fora. E os sais minerais que eu consumo, o cálcio, por exemplo, ele é muito importante em toda fonte de leite ou derivados. Então, leite, iogurtes, queijo, né? Requeijão, coalhada, enfim. Ovos também são muito ricos em cálcio e fósforo. Fósforo a gente tem os frutos do mar, a gente tem os peixes, algumas carnes que fornecem fósforo. Cereais, né? São fontes, cereais, granola, castanhas, que são fontes desses alimentos para nós. Além da vitamina D, que ajuda a fixar o cálcio nos ossos também. E a vitamina D é super fácil de produzir. Basta você ficar num sol saudável, que é o sol da manhã, e aí você fabrica a vitamina D na sua pele. E dessa pele vai para os nossos ossos, deixando os nossos ossos firmes. Senhores, mais funções, 6 funções. Vamos recapitular? Ó, sustentar, ok. Opa, estou trocando as mãos, gente, é porque a imagem parece invertida para mim. Então, sustentar, ok. Dar forma ao corpo, ok. Proteger órgãos vitais, ok. Se deslocar, ok. Armazenar cálcio e fósforo, ok. Sexta função, produzir células de sangue, células sanguíneas. O quê? É o meu esqueleto que fabrica sangue? Sim, é o seu esqueleto que produz todo o seu sangue. Por isso, dentro do seu esqueleto, no meio, olha o nome, meio, a gente tem a medula. Medula, meio, meio. Medula, meio, meio, medula. Dentro do seu osso, no meio do seu osso, a gente tem a medula óssea. Medula óssea, ou seja, está no osso. É o meio do seu osso. E ela nada mais é do que a fábrica de sangue. Vejam bem a medula óssea vermelha aqui, né?
aqui é onde vão nascer as nossas baby células do sistema sanguíneo. Quem são essas células? As células vermelhas, hemácias, né? As plaquetas, que são, na verdade, pedaços de células, e os glóbulos brancos, que são soldados que defendem seu corpo de inimigos, como vírus, bactéria, que inclui, inclusive, o vírus corona, que ninguém vai pegar, se Deus quiser, nenhum de vocês. Bom, e lá dentro, então, de toda a medula óssea, que está principalmente nos ossos longos, como os do seu braço ou da sua perna, a gente encontra essa fábricazinha capaz de produzir as células sanguíneas. Quando uma pessoa tem câncer, então, de medula óssea, ela pode transplantar a medula, ou seja, colocar uma medula saudável e tirar a medula defeituosa que produz células cancerígenas ou células em exagero, né? Como no caso da leucemia. Produz muitos leucócitos. Leucócitos, inclusive, são glóbulos brancos, daí o nome, leucemia, de leucócito, glóbulos brancos. Meus queridos, então, 6 funções dos nossos ossos. Sustentação, forma ao corpo, armazenamento de cálcio e fósforo, né? Deixa eu ver se eu vou me lembrar de todos. Bom, proteção dos órgãos, deslocamento, que faz você sair de um lugar e do outro, e essa última função que nós falamos aí, né? Então, os nossos ossos são muito importantes para isso. Essa última função é fabricar o sangue, né? Produzir células do sangue. 6 funções. Bom, cartilagem não é osso, mas é um tipo de tecido conjuntivo, assim como o sangue, o osso, né? Que está em toda parte, ela é mais mole, mais maleável, que forma todo o esqueleto humano até 12 semanas de gestação. Isso significa que até a 12ª semana de gestação, você não tem nenhum osso. O seu esqueleto é todo formado de cartilagem. Aí, essa cartilagem vira osso. Ela é substituída por ossos. Mas nem toda cartilagem vai virar osso. Olha que interessante. Nos bebês, que nós chamamos, por exemplo, de moleira, né, que é atrás da nuca, quando você vai pegar um bebezinho, sua mãe fala assim, cuidado com a cabeça, cuidado para não bater a moleira do bebê, moleira de mole, né? O crânio ainda do bebê, depois que nasce, recém-nascido, é em boa parte formado de cartilagem. Isso significa que a cartilagem não é tão dura quanto um osso. E por isso um cuidado maior, porque uma pancada na cabeça de um recém-nascido pode ser fatal. O que vai acontecer? Com o tempo, toda essa cartilagem aqui, ó, essa parte mais branquinha do crânio, ela vai desaparecendo e virando osso. E o resultado é, olha a tampa aqui do crânio. Ó. O resultado é um crânio fechado, totalmente de osso. E essas linhazinhas aqui, ó, é justamente onde a gente tinha essas linhas assim, ó, que dá para ver melhor agora, é justamente os locais, estão vendo aqui, ó, onde a gente teria a cartilagem, só que ela calcificou, ela virou osso, ela ossificou, na verdade. Tá aí um crânio recém-nascido e você vê nitidamente, né, a cartilagem aqui no meio dos ossos. Então, meninos, os bebês nascem com mais ossos do que a gente. Por quê? Isso daqui, ó, 1, 2, 3, 4, vão se juntar e no adulto, numa criança, né, elas formam um osso só. Então, é como se 4 se fundissem e virasse 1. Então, no total, desapareceu 3 ossos, né, para virar 1. 4 se juntou, virou 1. Então, um número que era 4 agora passou a virar 1 só. 3 desapareceram. Então, os recém-nascidos vão ter uma quantidade de ossos maior do que crianças e adultos. Uma parte da cartilagem continua a existir nos adultos, em região como extremidades, né, dos ossos e
nas pontas dos ossos e orelhas e nariz. Se você colocar a mão aí no seu nariz ou na sua orelha, você vai ver que é mole, não é um osso, portanto é cartilagem. Então veja, nossas cartilagens também estão entre as nossas vértebras para funcionar como um amortecedor. Se não tiver cartilagem, o osso vai raspar no osso, e como os dois são duros, vai esfarelar o osso, vai destruir o osso. Né? Então a cartilagem ela serve como um amortecedor que isola um osso do outro. Nas pontinhas dos ossos também. Se o osso raspar no outro osso, dói, esfarela e o osso se desgasta. Então ele tem como se fosse uma capinha de cartilagem que evita o seu desgaste. Olha que interessante. Então eles são encapados por cartilagem para eles poderem triturar um no outro, né? Atritar um no outro sem se desgastar. Legal esse corpo humano, né? E aí as orelhas e os narizes de cartilagem. Muito bem. As cartilagens têm função de amortecer impactos, principalmente na coluna, quando você salta, quando você carrega um peso para um osso não esmagar o outro, facilitar o deslizamento entre os ossos e fazer ligações entre eles. Então, todas as juntas, né, aqui ó, no joelho, no ombro, né, aqui no cotovelo, que a gente tem juntas, né, são encontros de ossos, esses encontros de ossos estarão protegidos por cartilagem. Ossos, por sua vez, são duros, resistentes, né? Bem duros. Eles têm tamanhos e formas diferentes. Oh. Sim, nem todo osso é longo e comprido. E aqui a gente pode ver muitos. Os ossos da sua bacia, cintura, têm esse formato. Aqui atrás do ombro, você tem um osso na forma de uma asa, que chama escápula, crânio, a parte de cima do crânio é meio arredondada, os ossos dos braços e das pernas, que são compridos, né? Aqui seria o finalzinho lá das vértebras da bunda, né? A gente tem um osso lá na bacia também, um pé, um maxilar, queixo, um crânio inteiro, uma vértebra, você tirou uma vértebra da coluna, né? Aqui, essa parte aqui do crânio, a tampa do crânio, vamos dizer assim. A cintura vista de outro ângulo e vértebras também, ok? Então, os ossos têm vários formatos, têm vários aspectos diferentes, nem todo osso é igual. Nós podemos classificar os ossos como chatos. O que é um osso chato? Né? Não é porque ele é aborrecido, não. Tá? Não é aquele osso, nossa, que osso chato, tá falando na minha cabeça. O osso nem fala, né, queridos? Então, olha só, um osso chato é aquele que é mais largo do que comprido. Tipo aqui, ó. Se você fazer a largura, é bem maior do que a altura, né? Olha que esse traço aqui, ó, é maior do que esse aqui. Então, a gente chama o osso de chato. Já o osso longo é o contrário. Na posição que ele fica no seu corpo, a altura é maior do que a largura. Olha aqui, a largura dele, fininho, né? Mas olha o comprimento, a altura é bem maior. Então, quando um osso é maior na altura, ou no comprimento, e menor na largura, nós chamamos ele de ossos longos. Como o fêmur, o maior osso do corpo humano, onde fica? Onde fica? Na sua coxa. E a gente tem os ossos curtos, né? O que é um osso curto? Um osso curto é aquele osso que tem mais ou menos o mesmo comprimento e largura. A mesma aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, né? É o do joelho, a patela. Eu tinha falado vértebra, mas agora que eu vi, é o osso do joelho. Esse que a gente tem na frente do joelho. Se você fizer uma comparação de altura e largura, vocês vão ver que os traços vão dar mais ou menos o mesmo tamanho. Então, esse é classificado como um osso curto. E ele é um tamanhozinho menor. Não é tão grande como um osso do crânio, um osso do braço, um osso da coxa. Ok? Beleza. E as vértebras não têm formato certo. Não é redonda, não é
comprida, ela não é nada. Então, ela é chamada de irregular. Quer dizer, ela tem uma forma, né, gente? Mas não tem uma forma específica, tipo triângulo, quadrado. Ela tem uma forma irregular, estranha. Não tem uma forma certinha, ok? Então, esses são os tipos de ossos e a sua classificação. Vamos ver aqui de novo. Ó. De novo, o que é um osso longo? É um osso cujo comprimento, não reparem minha reta, por favor. Estou sem régua e no mouse é difícil fazer uma reta. O comprimento é maior que a largura. Aqui, ó. Largura aqui. Né? O que é um osso chato? É o contrário do osso longo. Se você pegar na sua maior dimensão, que seria aqui, ó, né? Maior dimensão dele, você tem a largura maior do que a altura, né? Então, você está trabalhando aí com um osso que é chato, mas não é chato que ele é aborrecido, é um osso chato. Um osso curto é aquele osso que tem mais ou menos os dois comprimentos iguais, tá? Embora aqui a posição desse osso aqui não favoreceu, não. Ficou parecendo não. Esse lado aqui ficou maior que ele. Tinha que mudar a posição dele, né? Ele está deitado para a gente ver que ele tem mais ou menos o mesmo comprimento e largura. E a vértebra, não tem nem como calcular o comprimento. Tem um buraco aqui no meio. A gente chama de irregular, ok? Longo, chato, irregular e curto. São os 4 tipos de ossos. Muito bem. Para facilitar o estudo dos ossos do corpo humano, vamos dividir o esqueleto em 3 partes. Cabeça, tronco e membros. Não é cabeça, joelho, pé, né? Cabeça, troncos e membros. A gente está falando só do esqueleto. Então, vamos começar pela cabeça. Mas antes, vamos ver o esqueleto completo. Ó. Crânio, que é a cabeça, né? O tronco, que é formado de vários ossos, costela, coluna vertebral, clavícula, que é esse osso aqui do ombro, né? Externo com S lá, não é externo com X não, porque tem um osso que na língua portuguesa fica aqui no meio, ó. Escreve com S e não X, externo. Costelas, húmero no seu braço, radiuna no seu antebraço, e depois a gente vai falar de cada um deles assim que a gente for entrar em detalhes, né? Mas só para a gente ver aí a divisão, crânio, vem a mim, que é o primeiro que nós vamos estudar, inclusive, meu querido crânio. Então, crânio, né? Aí a gente vai ter uma aula em que eu vou trazer um tronco desse mesmo esqueleto para a gente ver. E, então, o tronco é o centro de tudo, igual na árvore, né? O tronco tem raiz, tem folhas, mas o principal é o tronco. E os membros superiores, que estão em cima, são os braços. Inferiores, que estão embaixo, que são as pernas. Então, são esses as partes do esqueleto. 3 partes. Tronco, cabeça e membros. Começando pelos ossos da cabeça. Bom, a cabeça é formada por 8 ossos. Nossa, mas eu achei que era só o crânio. Mas o crânio é dividido em ossos. Certo? Então, nós temos aí 8 ossos que se encaixam formando o crânio. Que tem função principal? Proteger o encéfalo, todos os órgãos que estão dentro do crânio. Mas esses ossos se movimentam? O único osso capaz de se mover na cabeça é o maxilar inferior, é o queixo, né? A mandíbula, que também chamamos. Então, esse osso é o único que... Aí, soltou, inclusive. É o único osso móvel... Câmera, aqui. O único osso móvel da sua cabeça, né? É o maxilar, que se encaixa aqui, ó, né? Inferior. O de cima, onde você tem os dentes de cima, é o maxilar superior. Ai, não, ótimo dedo, estou dando aula. Maxilar superior, maxilar inferior. Para de morder meu dedo, esqueleto. Inferior, ok? Bom, a cabeça, então, tem esses ossos no crânio
E dentro da sua cabeça, mais precisamente lá no ouvido, a gente tem 3 ossículos que são os menores ossos do corpo humano, que são eles: martelo, que ele tem forma mesmo de martelo; bigorna, que também tem uma forma de bigorna. Bigorna, sabe o que é? Aqueles ferros que ficam na cabeça dos personagens de desenho animado. Então, a bigorna é um outro, e o estribo, que tem um formato de um Y, né, que ficam dentro do seu ouvido. Então, ó, a gente tem um frontal, que é o osso da testa, frente, né, que está bem de frente na sua cabeça, ele chama frontal. E aí a gente tem os outros ossos, o parental, que é aqui do lado, aqui, né, acima da orelha. A gente tem os temporais, que não é uma tempestade, o nome do osso é o temporal, onde é o buraquinho do seu ouvido, que fica lá no temporal. A gente tem aqui esse osso aqui, ó, perto do nariz, né, que é o maxilar superior. O zigomático, que é essa voltinha aqui, ó, passem a mão ali no crânio de vocês, essa voltinha aqui é chamado de zigomático. A gente tem também o maxilar inferior, o osso do nariz, que é chamado de nasal, né? Nasal, nariz, fácil de lembrar. E o occipital. O occipital, né? Occipital. É esse osso aqui de trás, o osso da nuca, aqui, ó, no fundo. Então, são esses os ossos do nosso crânio. Além desses, como eu falei, lá dentro do seu ouvido, nós temos os 3 menores ossos do corpo humano. Martelo, olha como tem forma de martelo mesmo. Ó. Cabo do martelo e a parte de metal, né? Então, por isso que ele tem uma forma chamada de martelo. Aqui a gente tem a bigorna, né? A bigorna, como eu falei, que dos desenhos animados, né? Que cai na cabeça do povo. E o estribo, que parece um Y. Isso aqui ó, é o estribo. Tem uma tampinha aqui colada ao seu ouvido. Então, são minúsculos esses ossículos. Correto, meus queridos? Pois bem, aí a gente está finalizando mais uma aulinha. Mas antes de finalizar, vamos falar sobre aquilo que a gente falou lá no início, né? Quantidade de ossos diminui com a idade? Um bebê recém-nascido tem o mesmo número de ossos que um adulto, 206. Porém, muitos ainda não estão completamente fundidos. Um exemplo é o que ocorre com os ossos da cabeça, como eu falei lá, né? Observe no esquema seguinte que o recém-nascido, os ossos ainda estão separados. O espaço entre eles é formado por um tecido conjuntivo chamado popularmente de moleira, frontanela. As frontanelas permitem que, ao nascer, os ossos da cabeça do bebê movimentem, reduzindo o seu volume, facilitando a passagem pelo estreito canal do parto. Então, né, se o bebê tivesse que passar com um crânio muito duro ali para o canal vaginal, né, por onde o bebê sai, não tinha como comprimir a cabeça do bebê. Isso é muito mais difícil o parto, que conduz o bebê para fora do corpo da mãe. Depois do nascimento, esses espaços permitem o crescimento do encéfalo. Após alguns anos, os ossos crescem e se fundem e as frontanelas se fecham. Então, o que a gente vai ter é isso daqui, um crânio perfeitamente fechado. Ok, meninos? E aí, como vocês podem ver, ó, que era 4 ossos viram. Então, na verdade, quando se diz que os ossos diminuem, na verdade, eles se fundem para formar um único osso. Eles dizem que os recém-nascidos nascem por volta de 216 ossos, e quando esses ossos se fundem, vai para 206 ossos. Isso significa que se perde, entre aspas, né? 10 ossos. Ok, queridos? Então, isso aqui, só para lembrar, está na página 139 do livro de vocês. Então, na próxima aula, ainda vamos ficar no sistema locomotor, na parte dos ossos, que, como vocês viram, nós falamos só do crânio hoje. Falta falar dos ossos do tronco, falta falar dos cuidados com a postura, como o assento, por exemplo, falta falar dos ossos dos membros superiores, bracinhos,
E falta falar dos ossos dos membros inferiores, pernitas, e vamos falar também da estrutura de um osso, dentro de um osso. Como é dentro de um osso? O que tem lá, né? A gente já sabe que tem medula óssea. Pois bem, queridos, aqui finalizo. Até nossa próxima aula, se Deus quiser. Isso, um grande abraço para vocês. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Bom, vou tirar esse esqueleto daqui, porque ninguém merece, né? E aí, na próxima aula, a gente volta a falar mais de ossos. Esqueleto, despeça dos nossos queridos alunos do 6º ano. E não me morde! Au! Vou tirar essa mandíbula dele, né? Que aí não tem como morder. Meninos, abraço para vocês. Morrendo de saudade. Fiquem com Deus. Fui!